Uma explosão muito forte ocorreu na principal ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia na segunda-feira, a ponte de Kerch, que Moscou culpou a Ucrânia. O evento foi noticiado pelo área militar nas redes sociais, Twitter e Instagram. Pouco depois da ponte ter sido atingida, Moscou não estendeu o acordo de grãos do Mar Negro de um ano que permitiria a exportação segura de grãos da Ucrânia. Uma medida que as Nações Unidas disseram que arriscava criar fome em todo o mundo. Sabe-se que o acordo do Mar Negro, oficialmente chamado de Iniciativa de Grãos na Ucrânia, foi negociado pela ONU e pela Turquia em julho do ano passado, para combater uma crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e seu bloqueio aos portos ucranianos. Os dois países estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo. O acordo, no entanto, não foi estendido pela Rússia. O ataque na ponte da Crimeia levou a Rússia a prometer uma retaliação. E assim veio uma sequência de ataques concentrados de mísseis e drones na segunda, terça e quarta-feira no porto de Odessa. Porém, a madrugada de quarta-feira foi a mais intensa no porto ucraniano desde o início das ofensivas russas na Ucrânia. A Rússia lançou um ataque aéreo massivo ao porto ucraniano, no que as autoridades ucranianas disseram ter sido uma noite infernal. O ataque foi muito poderoso, verdadeiramente massivo, contra um dos principais portos de exportação de grãos da Ucrânia e da Europa. A maior parte da Ucrânia estava sob alertas de ataque aéreo, entrando e saindo logo após a meia-noite de quarta-feira, com a Rússia atacando outros lugares, incluindo um ataque de drones em Kiev. A Força Aérea da Ucrânia disse que derrubou 37 dos 63 alvos na região de Odessa, no sul, incluindo 23 drones suicidas e 14 mísseis de cruzeiro que visavam infraestrutura crítica e instalações militares. Foi uma taxa de sucesso muito menor do que a Ucrânia costuma relatar para combater os ataques aéreos russos. E isso tem um motivo. A Rússia manobrou o ataque de saturação com mísseis e drones sendo lançados um atrás do outro de forma constante, dificultando as defesas pelos sistemas NASAMS e IRIS-T e entre outros sistemas. Tudo indica que a barragem aérea russa foi composta pela concentração massiva de mísseis Onyx, Kalibr, KH-59 e KH-22 supersônicos, bem como drones Shahed-136 modificados. Parte da ofensiva saiu de sistemas e mísseis costeiros do território da Crimeia, já mísseis KH-59 e KH-22, por meio da aviação estratégica de Su-35, localizado no Mar Negro. Ao que parece, a Rússia direcionou principalmente seus mísseis Onyx e KH-22 contra infraestruturas crítica e portuária, como terminais de grãos e de óleos. Uma onda de choque foi sentida em complexos residenciais em Odessa, como consequência do trabalho de interceptação da Ucrânia. Vários prédios foram danificados. Pelo menos 6 moradores de Odessa, incluindo um menino de 9 anos, ficaram feridos por estilhaços de vidros, estruturas e fogo decorrentes dos destroços. Os radares de rastreamento ucranianos identificaram que os drones Shahed-136 foram lançados da Crimeia e da região russa de Krasnodar. No ataque a Odessa na terça-feira, a Rússia disse que atingiu alvos militares em 2 cidades portuárias ucranianas durante a noite, como um ataque de vingança em massa, por uma explosão que danificou sua ponte, a queridinha de Putin. As autoridades ucranianas não assumiram responsabilidade direta como fizeram em ataques semelhantes anteriormente, mas a principal agência de segurança da Ucrânia pareceu tacitamente admitir um papel. Está gostando de nossas análises geopolíticas e militares diariamente aqui no YouTube? Continue nos apoiando, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Antes dos ataques russos, na Crimeia, um forte incêndio irrompeu um campo de treinamento militar russo no distrito de Kirovsky, forçando a evacuação de mais de 2.000 pessoas de 4 assentamentos. Foi o que afirmou o governador da Crimeia, instalado pela Rússia, que não deu a razão pelas explosões. Mas observadores acreditam em ataque de míssil Storm Shadow ucraniano. Os alvos russos de quarta-feira, como já mencionado aqui, visavam infraestruturas, incluindo a destruição considerável em depósitos de grãos no porto de Chornomorsk,
A sudoeste de Odessa, cerca de 60 mil toneladas de grãos foram destruídos. Os 3 portos da região de Odessa foram os únicos operando na Ucrânia durante a guerra sob a iniciativa de grãos do Mar Negro, intermediada pela ONU, que permitiu a exportação de grãos ucranianos vitais para o abastecimento global por meio de um bloqueio russo aos portos da Ucrânia. A Rússia afirmou que consideraria todos os navios que viajam para os portos ucranianos do Mar Negro como potenciais transportadores de cargas militares a partir da meia-noite desta quinta-feira, horário de Moscou. Após o fim do acordo de grãos, independente da bandeira dos navios, a nação será considerada participante do conflito e em guerra com a Rússia. Apesar das ofensivas contra o principal porto ucraniano e o fim do acordo de grãos, a Rússia disse que poderia voltar ao acordo de grãos, mas apenas se suas exigências forem atendidas, para que as regras sejam facilitadas para suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia continuará implementando o acordo de grãos. Peskov alertou que tal ação era arriscada, porque a região fica próxima a uma área onde há combates. Os países ocidentais chamam isso de tentativa de usar a alavancagem sobre abastecimento de alimentos para forçar um enfraquecimento das sanções financeiras que já permitem à Rússia vender alimentos. No entanto, a verdade é uma só. Os líderes das grandes potências querem evitar uma impopularidade de suas imagens perante a sociedade, já que o fim do acordo de grãos aumentaria o preço dos alimentos e a insatisfação da sociedade perante seus líderes e também a ajuda que esses líderes estão oferecendo para a Ucrânia. Tudo indica que as nações e a Ucrânia buscarão novas saídas para o escoamento de produtos, muito que provavelmente por vias terrestres, fugindo de áreas conflagradas ao sul e partindo para nações a oeste ucraniano, como Romênia, Polônia ou Lituânia, para assim escoar os produtos nos portos respectivos. Continue se atualizando com as nossas informações em tempo real, diretamente em nosso grupo no Telegram e também pelo Twitter e Instagram, com os links na descrição deste vídeo.